A Comissão do Codex Alimentários, um órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, junto com a OMS, relatam que as alergias alimentares estão se tornando cada vez mais comuns ao redor do mundo. Nos países desenvolvidos, a prevalência de alergias alimentares afeta aproximadamente 10% da população. Mas, afinal, como é a vida de quem sofre algum tipo de alergia? Quais são os tratamentos, dores e dificuldades? E como a nutrição pode ser aliada nesses casos? Todas essas questões serão respondidas aqui nesse episódio de hoje. Mas, antes de eu apresentar minha belíssima convidada, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é de conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Estamos na nossa segunda temporada de 2023, que é a temporada Mulheres. E em março, traremos pautas importantes sobre maternidade, carreira, sexualidade e questões comuns do dia a dia da mulher. E para esse episódio eu trouxe a Silvia Campos, que é nutricionista, palestrante e professora. Silvia, muito obrigada por dividir o seu tempo com o Papo com Nutri. E eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, porque Silvia é a famosa no meio da nutrição, e conta pra gente quem é você, o que faz e por que faz. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, é muito legal estar aqui, é uma honra participar do Papo com Nutri. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal Fluminense há 20 anos e atuo no meio da alergia praticamente esse tempo, porque durante a faculdade eu fiz a monitoria para uma disciplina que se chama imunologia e eu conheci uma pessoa, uma professora que trabalhava com alergias alimentares em modelo animal e foi dali que começou toda a minha carreira nessa área. Eu comecei a estudar, fazendo pesquisa na área de alergias. Quando eu me formei, eu continuei, fiz mestrado e doutorado na mesma universidade, dentro do tema de alergias e doenças intestinais, porque existe uma relação muito grande. E de lá para cá, várias coisas foram acontecendo. Eu fui dar aula em pós-graduação, continuei em consultório, nunca parei o consultório. A gente só foi aumentando o número de horas de trabalho. Imagina. E eu acabei montando, né, com a minha sócia um curso que também fala de intestino e dou aula de alergias até hoje, né? É um tema que está sempre comigo. Eu tenho sensibilidades alimentares, então durante o papo eu vou contar um pouquinho também. Então é um tema que eu sempre tive interesse, mas ele caiu um pouco no meu colo, assim, né? Eu gostei do jeito que ela falava, porque ela era uma mulher, assim, despojada, que falava muito bem, né, de imunologia, até que quando eu conheci a linha de pesquisa, eu falei, não, aqui que eu vou trabalhar. Eu fiquei 16 anos no laboratório de pesquisa. Nossa, Silvia. Aí eu saí, na verdade, porque aqui no Brasil é muito difícil a pesquisa, né? Pesquisa científica. E eu queria alçar voos maiores, eu queria outras coisas, eu queria poder fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguia me dedicar exclusivamente àquilo, porque aquilo não me dava retorno financeiro. Sim. E aí eu acabei optando por começar a ampliar os meus horários de consultório, não ficar mais na pesquisa e me tornei colaboradora do grupo. Mas sempre foi muito prazeroso para mim, é um tema que me desperta muita curiosidade. Eu acho que para a gente se manter na área, a gente tem que ser curioso, né? Sim, e estudar muito, e continuar, né, pesquisando e estudando e conhecer a base para poder tratar na clínica, entender de fato e poder tratar da forma mais competente possível, digamos assim. Imunologia é um assunto, digamos, é um nicho comum na nutrição?
pouco comum. Hoje em dia, era pouco comum. Hoje em dia está ganhando um vulto maior, porque todas as doenças têm uma base imunológica, uma base inflamatória. Tá. Reação inflamatória nada mais é do que uma reação imunológica, que envolve o sistema imunológico. Sim. Então, hoje as pessoas estão percebendo que não tem como não saber imunologia para tratar um doente, um cardiopata, um hepatopata, um doente autoimune, Sim. uma pessoa que tem síndrome do intestino irritado, que tem intolerância à histamina, né? Sim. Então, não tem como não saber imunologia. Só que isso começou comigo lá em 1999, que foi quando eu entrei para fazer a disciplina, né, a cadeira de monitoria da imunologia. Eu dava aula de imuno, Sim. né, dentro das disciplinas com os professores e às vezes sozinha também, né? E Tá. ali eu fui ganhando, eu sempre fui cara de pau. Então, fui ganhando... Metendo a cara ganhando terreno e aprendendo a falar, porque é errando que a gente aprende. Sim. E aí, comecei em várias faculdades, eu dava aula de imuno, depois fui dando aula de outros temas. Na pós-graduação também comecei dando aula de imuno, eu dou aula na pós da VP, e aí comecei dando aula de imuno, e hoje eu só estou com a cadeira de alergias em vários cursos, né? Tá. Materno-infantil, clínica, fito, e na endócrino também agora a gente vai começar falando sobre esse tema. E como é a prática clínica de uma profissional de nutrição com a tua especialidade? O paciente chega na tua mesa, qual é o seu olhar perante ele? A primeira coisa que a gente tem que ter é olhar o todo, né? Tá. A gente não pode compartimentalizar o paciente. Então, normalmente eu gosto de disponibilizar um questionário inicial. Esse questionário, ele vai fazer com que o paciente pense no problema dele e coloque para mim o que é mais importante. E quando eu olho aquilo, talvez 1 hora, 2 horas, 3 horas antes da consulta, aquilo me direciona. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Como que eu faço a abordagem? Porque dependendo de como o paciente preenche a ficha, pela minha experiência hoje, eu já consigo perceber se é uma pessoa que tem um comprometimento de saúde mental maior ou menor, porque é muito comum no paciente alérgico a ansiedade. Então, eu Sim. sei como isso acontece somente pela forma como ele preenche o meu questionário. Isso porque tem alguns anos que eu venho fazendo e eu consigo direcionar para aproveitar melhor o tempo de consulta, para entender o todo da vida dele, porque para tratar o alérgico, qualquer pessoa, mas principalmente o alérgico, você tem que entender o todo, né? Você tem que perceber como é o trabalho, como é a relação dele com a família, como é que é a relação dele com os amigos, se ele é uma pessoa sociável ou não, se ele se esconde dentro daquele estigma, porque a alergia cria um estigma muitas vezes, especialmente em pessoas que têm doenças de pele, né, como dermatites, né? Então, a gente provavelmente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. E aí eu vou esmiuçar um pouquinho melhor para vocês. Então, a gente tem que olhar o todo mesmo, para poder conseguir montar um plano alimentar que consiga alcançar o objetivo principal, que é reverter o quadro, ou pelo menos colocar em remissão, né? Porque nem toda alergia tem cura, mas tem controle. É isso que... A nossa dúvida aqui é se existe uma diferença entre alergia e intolerância e se tem cura. Então, se você for olhar os guidelines de alergia internacionais e o nosso consenso brasileiro, eles não reconhecem intolerâncias com esse termo, né? Intolerâncias para os consensos é reação a carboidratos. Ah, tá. Alergia é reação à proteína do alimento. Então, o que se fala hoje em dia? Que existem alergias imediatas, o termo é alergia mesmo. É alergia mesmo, isso. Tá. E existem as sensibilidades tardias, que a maioria das pessoas chama de intolerância. Só que intolerância é um termo cunhado para a resposta a carboidratos. Eu vou dar um exemplo. Intolerância à lactose. Lactose é o açúcar do leite. Então, eu faço uma intolerância por dificuldade de digerir aquele carboidrato. Tá. Então, não é um quadro alérgico, não é um quadro de sensibilidades. A sensibilidade tardia ou a alergia imediata é sempre para proteína. Certo. Proteína é a base da resposta alérgica, entende? Então, quando a gente faz a pesquisa, por exemplo, num exame, é alergia à proteína do ovo, alergia a proteínas do leite, ou da soja, ou do milho, entende? Tá. Você atende todos os pacientes com todos os tipos de alergia ou só aqueles relacionados à alimentação, Silvia? Então, acaba que, no final das contas, a alergia respiratória, ela pode ter uma relação íntima com a alergia, com
em sintomas gastrointestinais. Embora muitos não acreditem nisso, as células recirculam o tempo inteiro, né? Elas vão de um lugar para o outro. Então, aquela célula que foi ativada durante a resposta alérgica respiratória, ela pode chegar lá no intestino e causar bagunça. Então, acaba que o paciente que vem para mim, ele tem alguma coisa respiratória, mas também tem alguma coisa alimentar. Certo. Mas eu consigo tratar somente aqueles que têm alergia respiratória. Porque, por exemplo, pessoas com rinite crônica ou asma crônica podem piorar o quadro na presença de certos alimentos, quando eles são sensíveis àqueles alimentos. Só que ao invés deles manifestarem no trato gastrointestinal, que é o que chama a atenção, tem relação com o alimento, é trato gastrointestinal. Só que às vezes a manifestação é no trato respiratório. Então ele faz rinite, coriza, espirros. Tá tudo coligado, né? Tudo relacionado. Não tem como a gente desmembrar isso. Então eu acabo pegando pessoas. Hoje em dia o meu atendimento é de casos muito mais complexos do que os simples. Eu pego aqueles casos que muitos não conseguiram resolver para tentar resolver. Na grande maioria das vezes eu consigo, nem sempre a gente consegue sozinho. A gente vai ter que ter a ajuda dos médicos e de outros profissionais. E existe uma cura? Então, as alergias imediatas, que a gente diz que são aquelas que acontecem em minutos após o consumo do alimento, quando ela acontece na infância, existe uma chance de reversão até o 6º ano de vida. Olha. Então, a gente trata a criança, a gente exclui o alimento, a gente trata o intestino, a gente melhora o padrão imunológico daquele indivíduo, na tentativa de recolocar aquele alimento e ele tolerizar. A tolerância é o oposto da alergia, né? Então, se ele consegue tolerizar, ótimo, eu reverti o quadro. E, obviamente, isso acontece com mais facilidade até o 6º ano de vida. Não significa que essa alergia não pode voltar. Certo. Mas, temporariamente, ela está curada. Agora, no adulto, é mais difícil. Há alergias, que são as imediatas, mediadas por IgE. As sensibilidades tardias são mais fáceis de serem tratadas. Então, muitas vezes você consegue, depois de um certo período, reverter e o paciente volta a consumir o alimento, não necessariamente todos os dias, porque eu sempre falo isso, quando a gente volta a comer, depois que a gente faz reação, não é para comer todos os dias, é para fazer rodízio. Porque nossa alimentação, gente, a gente é um país que tem tanta coisa diferente. Pensa em fruta, quanto de fruta que você tem, né, nesse Brasilzão todo. E as pessoas cismam de comer sempre banana, maçã e pera. Não é? Na verdade tem que botar o mamão também. Banana, mamão, maçã e pera. Então eu sempre falo, é rodiziar aquela alimentação. Isso é o mais importante quando a gente pensa em tratar doenças alérgicas. Uma nutricionista recém-formada, Silvia, ela já chega no mercado com esse conhecimento? Não, infelizmente. Infelizmente é uma realidade, a maioria não chega segura para tratar, ela não consegue dominar o básico da resposta imunológica, porque se você não entender o básico, você não consegue entender o específico da resposta, né? Então ela não consegue muitas vezes, a grande maioria, a não ser que ela tenha trabalhado com imunologia, como foi o meu caso, um estágio, uma monitoria dentro da faculdade, dentro do consultório do Nutri, que eu já tive estagiárias que trabalharam comigo, que hoje em dia tratam, elas até tratam pouco, né? Muitas delas indicam para mim, na maioria das vezes, mas escolheram outros caminhos, mas elas têm um pouquinho mais de base quando elas fazem alguma pós-graduação, ou quando elas estagiaram, ou estudaram mais de perto durante a faculdade, porque é uma área muito difícil. Muito difícil de você manejar. Existem nutricionistas brilhantes no mercado que não atendem alergia, que mandam para mim. Que mandam para você? Não atendem. Porque eu acredito que seja um nível de responsabilidade tão grande. É igual tratar câncer, doença renal. Eu não trato câncer, doença renal, bariátricos. Por quê? São mundos à parte quando a gente pensa em nutrição para esses campos. E eu não tenho mais tempo de me dedicar a isso. Então, nós nos formamos generalistas. Mas a gente tende a se especializar, a gente tende a nichar. E o nichar não é ruim, porque, na verdade, você oferece um trabalho muito mais especializado, com preparo maior, né? E, digamos assim, com uma vantagem maior para o paciente. Porque a gente sabe, a gente fala com propriedade, entendeu? Quais seriam os 3 casos mais comuns de alergia ou intolerância que você atende em mulheres no seu consultório? 3 casos, né? Os mais comuns são dermatite atópica, alergia à proteína do leite e sensibilidade a glúten ou alergia a trigo.
São e eu posso citar a esofagite eosinofílica. Só que eu tenho me surpreendido, porque tem atingido muito homens também. O meu marido tem isso. Eu tenho recebido muitos homens com esofagite, e já adultos, diagnosticados assim com 40, 50 anos. Mas os mais comuns são alergia a leite, alergia à sensibilidade a trigo ou alergia específica a trigo, né, e glúten, e dermatite atópica, que em princípio eles dizem que não é provocada por alimento, é por antígenos do ambiente, mas o alimento, dependendo de como seja aquele indivíduo, o alimento pode piorar ou deflagrar ou até intensificar as lesões. As lesões. O que seria uma dermatite? Então, a dermatite é uma reação alérgica de pele que afeta camadas um pouquinho mais profundas da pele, mas que se revela com feridinhas na pele. Nessa resposta alérgica, a gente tem a perda de uma substância que se chama filagrina. Existe uma inflamação, existe perda de proteínas. Eu sempre falo que a gente tem proteínas que fazem uma barreira, tanto no intestino como na pele. Então você tem uma perda dessa barreira, um espaçamento dessa barreira, que aí passa toxina, passa um monte de coisa ali, passa antígenos, e se perde, por conta da inflamação, se perde a filagrina, que é uma substância que é importante para hidratar a pele, para manter o equilíbrio daquela estrutura interna da pele. Então o indivíduo começa com ressecamento, com uma coceira, e aquilo vira uma ferida aberta. Né? Existe um estigma, inclusive, para os pacientes com dermatite, porque dependendo do grau de alergia e da intensidade das lesões, as pessoas têm dificuldade de expor o corpo. Eu imagino. Né? Elas usam roupas fechadas. Eu pego meninas que não conseguem ir para a escola sem ir de camisas de manga comprida. As pessoas chamam de sujos porque parece que não toma banho e aquilo é proveniente da sujeira. Só que, na verdade, é uma doença que tem relação com o ambiente e que pode ter relação com o alimento. Olha, eu vou te falar que todas as pessoas que eu atendi até hoje com dermatite, nenhuma delas eu consegui dizer, olha, você não tem problema nenhum com o alimento. Todas tiveram. Todas. E você consegue corrigir? Como é que é esse processo? Então, se essa pessoa tem uma alergia imediata, né, uma IgE positiva para a proteína, eu tenho que ser mais rigorosa, eu tenho que retirar a proteína e também controlar os traços. Então, um exemplo, eu comi um pedaço de pão ou tomei um leite nessa caneca e lavei normal. A proteína, ela gruda na estrutura da caneca. Ela só sai com água quente e com detergente neutro. Nossa, Silvia. Se eu lavei assim, mais ou menos, ela vai ficar grudada aqui. Aí você chega e bebe na mesma caneca, mas você é alérgica grave àquela proteína. Aquele traço que estava contido aqui vai provocar uma reação em você. Então, tudo vai depender muito de como é o grau daquela alergia. Na maioria das vezes, a gente tem que retirar. O tratamento é exclusão do alérgeno alimentar. Você tira, você melhora o perfil intestinal, porque 80% das nossas células imunológicas estão no intestino. Então eu tenho que começar por ele. Então eu trato esse intestino, eu corrijo essa desbiose, essa microbiota toda corrompida, essas bactérias todas alteradas, melhoro o perfil imunológico, e em algumas pessoas eu consigo recolocar aquele alimento, em outras não. Certo. Mas eu consigo fazer, nessa pessoa que não consegue comer de novo, eu consigo de alguma forma fazer com que ela tolere um pouquinho mais o traço. Né? Não é para todo mundo, óbvio. Existem pessoas que nunca vão tolerar traços. E existem aquelas que toleram por um período e depois param de tolerar, ou aquelas que vão tolerar ao longo da vida. Porque ficam se cuidando também, né? É um tratamento contínuo. Contínuo. Ninguém nunca mais larga. Algumas pessoas eu dou alta porque elas aprendem a manejar. Então eu ensino, num primeiro momento eu excluo, eu trato, eu ensino como que tem que ser feito, como que lava, tem que ter a própria esponja. Não pode, por exemplo, compartilhar sabonete no mesmo potinho no banheiro, porque se um sabonete tem presença de leite e o marido está usando, ela não pode botar o sabonete no mesmo lugar, tem que ser em outro lugar. A mesma coisa como eu falei de lavar a louça. Tem todo um trato de comportamento também. Tudo isso é ensinado, é explicado, e com o tempo, porque eles são pessoas que pesquisam muito, porque é muito sofrido, né? Então eles já falam para você, olha, eu não posso isso, eu tolero a proteína assada. Muitos deles, depois que a gente faz esse tratamento, passam a aceitar melhor a proteína quando está numa preparação assada, mas não, eu vou te dar um exemplo, conseguem comer o ovo no bolo, porque é uma fraçãozinha do ovo que vai estar naquela receita, mas não consegue comer um ovo mexido ou um omelete. Entendi. Então, mas você melhora a qualidade, porque se está numa festa e vai ter traço com aquele ovo, o sofrimento vai ser menor. Né? Os sintomas não vão aparecer da maneira como apareciam. Porque o grande problema é esse, Jaque.
paro de comer, trato, os sintomas somem, demora muito e às vezes varia. Tem gente que em um mês você vê resultado, tem gente que 8 meses que você vai ver resultado. Pois é. E aí, assim, é individual porque é de cada um, é do organismo mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos avaliando mês a mês, eles vão me mandando os relatórios, a gente vai avaliando, me mandando notícias, né, pelo WhatsApp, Sim. pelo e-mail. E aí, quando a gente percebe que a coisa está bem controlada, a gente refaz os exames e se é uma pessoa que já tinha uma reação mais baixa e conseguia, não tinha assim um quadro muito grave, a gente libera, por exemplo, os assados. Então ele pode comer um bolo numa festa, isso amplia a possibilidade dele consumir coisas fora de casa, porque na maioria não consegue, né? Ele não consegue, de repente, socializar como uma pessoa que não sofre de nenhum... Como uma pessoa que sofre que não sofre de alergia, né? De nenhum quadro alérgico. Uma pessoa que nunca apresentou nenhuma alergia ou intolerância ao longo da infância pode acabar apresentando na fase adulta? Pode, porque assim, existe uma genética, que é o que determina a grande maioria das coisas. É óbvio que o ambiente em que a pessoa está inserida tem um papel. Se ela tem uma vida saudável, uma boa alimentação, se ela tem uma dieta variada, isso não vai acontecer. Mas o que acontece é que naquela pessoa que tem uma genética favorável, você vai se sensibilizando ao longo da vida, você vai tendo contato com aquela proteína ao longo da vida. Foi o que aconteceu comigo com camarão. Eu comia camarão, num dado momento eu passei por um pico de estresse do mestrado e fui comer um prato, era um arroz de camarão, que a minha sogra tinha preparado. Eu estava habituada a comer camarão uma vez por semana, né? Não era de comer muito, e eu amava camarão. Hoje eu não consigo sentir nem o cheiro, porque eu passei tão mal, eu fiquei toda empolada, a cara toda inchada, e eu tive que correr para a farmácia, porque assim, comecei a sentir coceira na garganta. Caramba, Silvia. E aí tive que fazer uma injeção, agora eu não lembro se foi remédio, se foi injeção, eu sei que eu dormi o final de semana inteiro, porque me deram uma dose cavalar de Fenergan, e aí as lesões foram diminuindo, e depois quando eu fiz o exame, o meu exame foi negativo, mas a minha clínica foi positiva, a clínica é sempre soberana, então nunca mais eu comi camarão. Caramba. Mas eu não tinha ao longo da vida. Por que será que aconteceu? Talvez eu tivesse uma genética favorável e num pra pico... desenvolver e num pico de imunidade, de estresse abalada, o camarão... Você tá mais inflamada, a coisa tá pior ali, o intestino não tá maravilhoso, e aí aconteceu. Você tocou num ponto, assim, de exame, né? E quando a gente abriu a caixinha de pergunta, falando que a gente ia ter uma especialista aqui no podcast, fizeram essa pergunta, as Nutris perguntaram, quais são os melhores testes alergênicos do mercado? Olha, essa é uma pergunta tão difícil, porque se a gente está falando de alergia mesmo, imediata, você vai pedir IgE. Esse exame é um exame que foi criado, sei lá, que começou a ser testado em 1950, 1955. E é um exame super sensível, então você tem que pedir sempre a IgE total daquele indivíduo e pedir a IgE para as proteínas que você quer avaliar. A nutricionista pode pedir? A nutricionista não consegue ter a aprovação do plano de saúde para avaliar o paciente. Você tem que muitas vezes pedir para que um médico transcreva, ou se você trabalhar com um médico ele carimba para você. Parceria. Com parceria, que é o que acontece comigo, né? Os médicos parceiros carimbam para mim e eu consigo avaliar para antecipar, né? Para conseguir direcionar a dieta e poder direcionar também para procurar o profissional. Então é muito difícil, não é fácil, a gente está batalhando por isso, né? Isso está em pauta lá na Câmara, acho que é na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas a gente está batalhando para isso, mas é difícil, né? Então você pediria a IgE total e a IgE para os alimentos que você desconfia, e isso para avaliar a alergia, esse é o melhor exame. Tá bom. E o melhor método é o ImmunoCAP, que é um método que hoje em dia é mais sensível, detecta positividade em quantidades muito, muito ínfimas do alérgeno. Então, a gente prefere o ImmunoCAP. Não significa que pelos outros métodos você não pode fazer diagnóstico. O médico faz. Tá. Diagnóstico pela quimioluminescência, por exemplo. Sim. Eu tenho parceiros alergistas, né, que fazem, mas a preferência é o ImmunoCAP, e a gente hoje em dia tem um painel ImmunoCAP. Caramba. Que é um painel que não é coberto pelo plano de saúde, é um painel caro, que é o ImmunoCAP Isaac, que é uma técnica diferente. E aí você dosa quantidades ainda menores, mas de uma ampla quantidade de antígenos, mas isso é para alergia imediata. Certo. Na nossa clínica, é muito comum as sensibilidades tardias. Tá. Para isso, a gente ainda não tem teste validado.
existe o teste de IgG para alimentos, de teste de intolerância alimentar para 200 alimentos, Sei. né? Que até chamam de A200, Sei. cada um dá um nome, cada laboratório dá um nome. Não é um teste extremamente sensível ainda, Aham. porque existem foi o que eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, foi esse teste. Então eu sei que existem pontos de falha nesse teste. Então, nem todo laboratório usa o mesmo antígeno, a mesma amostra, nem todos eles usam o mesmo tempo entre as técnicas, né? Entre as etapas, nem toda técnica é igual. Então, assim, já tem trabalhos até mostrando que para algumas coisas esse teste pode funcionar. Tem um único trabalho até hoje que avaliou isso para enxaqueca, para os enxaquecosos, e eles viram que quando eles basearam o tratamento pelo teste de IgG, eles viram diminuição do tempo de duração das crises, do número de crises e da intensidade da dor. Mas é um único trabalho, Sim. né? Assim, de melhor, mais robusto, que eu quero dizer. Porque quando a gente pensa em trabalho científico, a gente tem que pensar em metodologia, né? Tem que Sim. ser uma metodologia robusta. Tem que ser algo que, de fato, você pensa, poxa, realmente os caras pensaram em tudo. A gente não tem isso. Nossa, tem um campo muito... muito amplo ainda. Tem e um muito a caminho crescer, muito longo. E a crescer ainda para poder melhorar ainda a vida de muita gente, de né? muita gente. Assim, o que a gente faz hoje é avaliar pela clínica, fazer diário alimentar. O diário é a melhor ferramenta que o nutricionista pode utilizar para avaliar uma pessoa que tem sensibilidade tardia. Porque no diário ele coloca o que ele comeu e o que ele sentiu. Os horários que ele sentiu, isso faz diferença. Foram quantas horas depois de comer determinado alimento? Foi no mesmo dia? Foi no dia seguinte? Porque o tardio... Os seus pacientes têm diário alimentar. Então, alguns já chegam com diário e outros, quando me comunicam antes, falam comigo pelo Instagram. Muitos chegam pelo Instagram. Sim. Então falam assim, eu vou pra você porque eu sou alérgica. Eu falo, faz diário alimentar. Antes da já consulta. começa a fazer. Olha aí, Nutri, que dica boa, hein? Faz que seja por 15 dias. E aquele que não chegou porque não me conhecia, eu vou pedir. Porque aí eu faço diferente. Eu vou conversar, vou tentar entender o que ele come com muita frequência. Esse alimento que ele come com muita frequência, eu já retiro ou eu diminuo. E se ele não melhora, aí ele tem que entrar em execução de diário para me mandar e eu cruzar. Já cruzei vários, já avaliei. Não é difícil, mas é trabalhoso, porque eu acabo imprimindo, né, e colocando na mesa e tentando entender quais são os antígenos que se repetem e se esses sintomas são iguais ou não. E muitas vezes você percebe que às vezes 1 ou 2 alimentos. E eles vão tirando 1, 2, 3. Eu recebo paciente comendo 5 alimentos só. Nossa, Silvia. É uma doideira. Nossa, gente, eu tô aqui maravilhada. Não é à toa que ela é professora, né? Dá licença, porque eu tô aprendendo muito. Como é que é a questão da alergia no binômio mãe e filho para mulheres que amamentam? Olha, eu vou dizer para você que é muito difícil. É difícil porque a mulher, ela tá passando por um momento delicado. Ela tá exausta porque ela dorme pouco, ela acorda, sei lá, de 2 em 2 horas para amamentar. Se ela não tem uma rede de apoio, é mais um ponto de estresse, né? Ela tem que ter uma rede de apoio. E ela vai se privar de coisas que aparentemente ela não tem alergia, aparentemente ela comia e não tinha nada, e que ela gosta, porque ela sabe que aquilo ali prejudica o bebê. Só que muitas vezes ela é mal orientada. Sim. Então ela continua comendo, mesmo ela na verdade muitas vezes não se preocupa com os traços. E tem crianças que a mãe tira o alimento e ele não melhora. E aí o que eles vão fazendo? Então tira primeiro é o leite, depois é o ovo, depois aí vai tirando vários alimentos que às vezes não precisava. Às vezes você tinha que olhar com mais detalhe o primeiro e o segundo alimento, entender se aquilo ali faz diferença para o bebê, e às vezes você precisa até reforçar a imunidade daquele bebê. Às vezes a gente trabalha com a glutamina para o bebê, mesmo o bebezinho recém-nascido, a gente dilui no leite materno e dá para melhorar o amadurecimento do intestino, para amadurecer, porque o intestino do bebê ele não nasce 100% formado. Né? Por isso que precisa de amamentar por 6 meses, porque é o tempo que o bebê leva para amadurecer o intestino, ter o intestino formadinho. Ele fica meio cheio de buraquinhos, assim. Sim. Então, entra muito a macromolécula ali. Então, a mulher, ela fica numa condição de que ela se sente culpada. Com certeza. A maioria se sente culpada, fala, doutora, eu me sinto culpada porque eu tô causando o problema do meu filho. Eu falo, não, seu filho tem uma sensibilidade que vem de uma genética que provavelmente é sua e do seu marido. Sim. Porque se fala da mãe, mas a gente tem que considerar a genética do pai. Hoje em dia isso é discutido. É óbvio que a mãe tem uma relação direta. Por quê? Porque tá lá gestando e a gente tem passagem de alérgenos pelo cordão umbilical.
e você detecta isso no sangue do cordão umbilical, tem trabalhos mostrando isso, toxinas no cordão umbilical, então imagina alérgeno, né? E essa criança, ela vai tendo contato na gestação e na lactação. Então a mulher, coitada, ela fica dormindo mal, comendo muito restrita, porque quando ela vai ao médico e o médico fala, você tem que parar de comer, ele não explica o que pode pôr no lugar, que tipo de preparação que eu posso fazer aqui. Hoje em dia, eu trabalho em colaboração com uma chefe, que ela faz refeições especiais para pessoas alérgicas, e tem coisas deliciosas, assim, tem pratos super elaborados, mas que uma pessoa que não tenha a vivência da cozinha não vai saber fazer. O médico não tem essa experiência para passar. E a importância de uma equipe multidisciplinar que conversa entre si. Isso. Ainda é muito ruim essa relação do médico alergista com o nutricionista. São poucos que recomendam... Por isso que a gente tem que trazer luz nesses debates, porque são assuntos que precisam ser ditos e conversados e discutidos para transformar a vida dessas pessoas que sofrem disso. E eu falo que a vida não é só da mulher, é da família inteira. Obviamente. Né? Porque a mulher tem uma relação com o marido e ela vai ficar tão estressada que ela acaba atrapalhando, né, tendo um comprometimento com a relação que ela tem com o marido dela. Ela fica mais controladora, porque os avós, quando não são orientados, eles não sabem que aquilo ali é grave, que pode matar. A alergia pode matar, né? A gente tem casos que já apareceram na mídia de pessoas que comeram um salgadinho que foi frito num óleo, que foi frito um camarão e a pessoa era alérgica a camarão e a pessoa morreu em questão de minutos. Nossa. Era uma alergia grave, era um quadro alérgico imediato grave, ele teve uma anafilaxia, uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer. Era um garçom. Nossa. Então, assim, isso acontece. Uma menina recentemente foi tomar uma xícara de café, e eu acho que a xícara de café, se eu não me engano, estava contaminada com leite, e ela também morreu rapidamente, entendeu? Nossa. Então, assim, agora eu não tô certa se ela morreu ou se ela foi pro hospital e ficou grave. Mas, assim, alergia imediata, ela pode matar, a asma pode matar. A asma é uma doença que cursa, né, que tem características alérgicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A minha próxima pergunta era até sobre a asma mesmo. A alimentação pode piorar ou amenizar os quadros alérgicos de asma? Pode. Assim, a asma ela é provocada, assim como a dermatite, né? A literatura coloca que a asma ela é provocada por antígenos do ambiente, especialmente os ácaros e os antígenos da poeira doméstica, ou antígenos, por exemplo, de gramíneas, pólen, isso poderia acontecer, mas a gente vê na prática que isso já tem até publicação, que o consumo de certos alimentos, que são os alimentos mais comuns na nossa dieta, podem aumentar a reação inflamatória. Então, normalmente, leite, os mais envolvidos são leite, ovo, milho, oleaginosas e, em algumas pessoas, o trigo. Então, nessas pessoas com asma, a gente e mesmo que não tenha uma resposta alérgica imediata positiva, não tem IgE para aquilo, às vezes quando a gente tira ou quando a gente só diminui a quantidade e faz o rodízio, tipo, você pode comer uma vez a cada 4 dias, isso já faz diferença. Tem que ter paciência. Eu costumo dizer para os meus alunos que trabalhar com alergia é ser paciente. Você tem que ter paciência, porque a pessoa vai te escrever no final de semana, a pessoa vai vamos colocar assim, né, te importunar no momento que você não quer ser importunado, que você está viajando. Pode dar certo o que você fez, como pode não dar, e você tem que mudar a sua rota, mas você tem que ter a paciência de montar um plano alimentar muito variado. Então, ao invés de eu colocar 2 opções de café da manhã, eu tenho que colocar 5. Porque o problema maior não são o almoço e jantar, são as pequenas refeições. Os problemas maiores são as pequenas refeições. Caramba, faz todo sentido. Faz muito sentido. E assim, a gente, hoje em dia, tem médicos que já acreditam e tem médicos que não acreditam. Para você ter uma noção, eu tenho um paciente asmático, um menino, ele tá comigo desde o início da pandemia, desde 2020. Tá totalmente controlado. Começaram uma obra, foi subir um prédio do lado do prédio dele. A casa dele fica toda fechada. E ele piorou o quadro, ele faz asma e dermatite, ele tem as duas, né? Caramba. E aí ele começa a fazer o quadro asmático e ele faz, surgem as lesões de dermatite. Por causa de um prédio do lado com as janelas fechadas. Então você vê como é que é a reação à poeira. Eu tenho pessoas alérgicas ao cheiro do alimento. Então se você cozinhar ali,
né, um determinado alimento e ele sentir pelo ar, ele consegue, ainda não tem muita explicação para isso, né? Sim. A gente não sabe explicar muito bem, mas pode acontecer. Nossa, como a tua prática clínica te ensina, né, Silvia? Muito, eu aprendo muito com os pacientes. A gente tem que ter uma escuta ativa muito grande quando a gente trabalha com alergia, porque eles falam, eles dão a resposta pra gente, muitas vezes. A resposta muitas vezes está no que eles falam. É que a gente tem que saber, é tipo um enigma que você tem que decifrar, não, entendeu? eu entendo como uma terapia, como, tipo assim, psicologia, porque o que a psicóloga faz com a gente? A gente fala, mas a gente meio que se ouve e ela traduz e devolve, né? Exatamente. É o teu ela papel. faz você entender Isso. que aquilo ali é importante para você. E o alérgico, o alérgico, ele faz muito isso, né? Ele consegue dizer para você, de tanto sofrer, ele já sabe que certos alimentos ele não fica bem, ele já sabe que um ambiente frio não é um ambiente totalmente adequado para recuperação. Eu atendo pacientes de fora, né? Uhum. E nesses países muito frios, às vezes as lesões demoram mais tempo para recuperar. Por quê? Por conta da umidade e da presença de ácaros. Mesmo no verão, que também é ruim, verão, também excesso de calor, o suor libera substâncias que pioram a coceira. E aí você acaba deflagrando, porque quando você coça a pele, você ativa uma célulazinha que chama mastócito, que libera a histamina, que aumenta mais a coceira. Então, você fala muito no seu perfil sobre a histamina. Isso. O que é a histamina? Porque eu realmente não sei. E qual é o papel dela dentro das alergias? A histamina é uma amina biogênica que é produzida pelo nosso organismo de forma fisiológica. Ela tem um papel importante em regulação de várias funções nossas, né? Até a função de cognição tem relação com histamina, a secreção do ácido clorídrico do estômago para digestão tem relação com histamina. O grande problema da histamina é a célula que secreta a histamina, eu costumo dizer que ele é irritadinho, um mastócito é uma célula irritada, qualquer coisinha ele cospe, ele degranula, ele solta aquela histamina, e a histamina quando acumula, porque a gente consegue degradar a histamina, só que algumas pessoas têm deficiência na enzima que degrada a histamina. Ah, entendi. Então ela é genético, então ela acumula. É genético? Pode ser genético, pode ser de origem primária e secundária. Então pode ser genético, que é de origem primária, ou pode ser em função de uma doença que causou um desequilíbrio no sistema imunológico a nível intestinal e fez aquela histamina ser secretada em maior quantidade. Quando você corrige, as coisas se resolvem. Mas a primária, normalmente, a correção é mais difícil, porque a pessoa não produz a enzima em quantidades suficientes. Então essa histamina, ela acumula e ela se torna tóxica mesmo para o corpo. E aí ela provoca uma série de reações. Taquicardia, dor de cabeça, coceira na pele, espirros, coriza aumentada, dor no peito, diarreia, constipação, depressão, piora do ciclo menstrual, porque durante o ciclo menstrual a mulher tem mais, no início do ciclo a mulher tem mais estrogênio, né? Os estrógenos da vida, e esses são estimuladores do mastócito, e ele vai lá e cospe a histamina e a histamina aumenta. Então as mulheres pioram os quadros alérgicos. Ontem mesmo atendi uma menina assim, ela piora quando ela está no período menstrual. Então a gente tem que fazer toda a intervenção de suplementos em quantidades maiores no período menstrual. Você faz 2 tipos de intervenção. Caramba. Durante o mês e durante aquele período menstrual. Por exemplo, nesse caso específico, qual é o protocolo que você usa, de suplementos, além, obviamente, da alimentação? Então, só te respondendo a pergunta anterior, a relação que a histamina tem com a alergia, né? Toda vez que eu estimulo a histamina, como ela provoca uma reação inflamatória, ela piora a produção, ela pode levar ao aumento da produção de certas substâncias que atuam que são importantes ali durante o quadro alérgico. Né? O próprio mastócito vai piorar a reação inflamatória e fazer com que aquele arcabouço imunológico fique pior. Por isso é que a gente tem que, muitas vezes, durante os processos alérgicos, a gente, quando controla a histamina, ajuda bastante. E a gente tem histamina em alimento. Então, às vezes, a pessoa não sabe, ela é alérgica a uma coisa completamente diferente, mas quando ela come um determinado alimento que tem histamina, ela piora a manifestação dela. Não é porque ela tem problema especificamente com aquele alimento que ela está comendo, mas porque como naquele alimento tem histamina e ela, por algum motivo, não está degradando, aquilo acumula e piora o quadro, porque tem que degradar. É fisiológico, você produz e degrada e vai ficar sempre um pouquinho ali, mas você vai estar sempre degradando o excesso. Quando não degrada, a coisa degringola. Qual foi a outra pergunta que você me fez mesmo? Qual é o protocolo de suplementação? De suplementação. Exemplo, nesse
nesse caso clínico que você citou? Então, dessa paciente? Dessa paciente, normalmente a gente faz... existem algumas substâncias que são inibidoras da célula que secreta. Tá. Então, a primeira coisa é, se a gente percebe que a histamina tem uma relação na jogada, eu vou controlar os alimentos. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é tentar controlar essa célula que fica secretando a histamina. E existem algumas substâncias que inibem, que dão uma estabilizada no mastócito, dão uma calmadinha, né? Dão uma papadinha no ombro, sabe? Tipo assim, calma, meu filho, calma. Fica calmo, Sim. né? Então a gente tem a quercetina, que é uma queridinha, né? Que é um composto bioativo isolado, que está presente... Eu já ouvi você falando dela. Que está presente, por exemplo, na maçã, na casca da maçã, que está presente na cebola, enfim, em vários alimentos, mas que a gente precisa fazer em quantidades maiores, que é uma inibidora mastocitária, uma estabilizadora mastocitária em potencial. Tá. A quercetina, de acordo com alguns estudos, ela se assemelha em função a alguns medicamentos que são usados para estabilizar a mastócito. Nossa, que maravilha. E aí a gente usa o cálcio, é um inibidor, a L-glutationa reduzida, que a gente dá pronta, né? Pronta. A gente produz, mas a gente também dá um pouco para poder ajudar. É uma inibidora. O magnésio é um regulador, é um inibidor. Vitamina C ajuda bastante, porque a vitamina C e o cobre são importantes para regular o metabolismo da DAO, a produção da DAO. Agora, quando existe uma questão genética, aí já fica um pouco mais difícil. Aí você tem que dar a DAO para essa pessoa comer. Você dá a enzima, né, para a pessoa comer. Caramba. Para a pessoa usar durante a refeição. Então, isso vai variar de uma pessoa para outra. Como é um suplemento caro e nem todo mundo precisa, a gente muitas vezes faz o teste genético para entender o metabolismo, todos os polimorfismos associados ao metabolismo da histamina, e se tem deleção genética ou se tem um polimorfismo em hétero ou homozigose, por exemplo, aí a gente acaba ofertando, né, sugerindo a oferta desse o grande problema é que ela sempre foi importada, né? Agora a gente tem um laboratório que está começando a fazer, mas eu ainda não testei feito no Brasil, porque as que vêm de fora, elas são muito estáveis e elas funcionam muito bem. Funcionam bem. Então eu fico, sabe aquele receio de, não, vou começar a usar a que está sendo vendida aqui para manipulação, né? É uma patente, né, que foi criada. Então eu vou começar a testar isso em pessoas, né, que eu sei que tem quadros que não são super graves. São mais brandos. Em mim também, porque eu testo em mim para ver se faz diferença muitas vezes. Em pessoas que eu sei que são mais sensíveis, porque a gente precisa divulgar, já que tem aqui. Pois é. É tão difícil de comprar, né? Existem sites específicos, mas pode demorar 1 mês, até 2 para chegar. Então, e é uso contínuo, por exemplo. Então, essa DAO depende. Quando o indivíduo controla a dieta, a gente coloca naquelas refeições que ele vai comer um pouco mais, quando ele come fora de casa, que ele não sabe o que ele está comendo. Mas em casos muito graves, usa-se direto, né? Caramba. Usa-se direto. A gente trouxe mais um dado. Nos Estados Unidos, em investigações publicadas no Journal of American Medical Association, mostram que mais de 32 milhões de pessoas têm pelo menos uma alergia alimentar, incluindo cerca de 6 milhões de crianças americanas, ou aproximadamente 2 crianças em cada sala de aula. Quais são as formas mais comuns de manifestação das alergias alimentares em crianças? Então, em criança, a mais comum é a APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Essa alergia, ela pode ter manifestações distintas. Pode ser uma criança diarreica, que ela tem fezes mais mal cheirosas, mais explosivas. É uma criança que tem muita cólica e chora muito, tem a barriguinha mais inchadinha. Algumas crianças podem apresentar pequenas fraçõezinhas de sangue nas fezes, tá? E dermatite atópica é comum também. E refluxo. O refluxo é muito comum em crianças, como consequência de um quadro alérgico à proteína do leite de vaca. São crianças que são mais chorosas, dormem mal, elas projetam o pescoço para trás para dormir, então elas dormem com o pescocinho assim, ó, todo para trás. Então, são crianças que choram mais, que são, né, que não são, a falta de apetite também é muito comum nas crianças alérgicas, né? Então, a APLV, que é a proteína do leite de vaca, e a alergia, aqui no Brasil é alergia a leite e a ovo, as mais comuns.
agora tá começando a aparecer alergia a sementes oleaginosas, né? As nuts, né? As castanhas. Porque aqui não é tão comum. Nos Estados Unidos é muito comum amendoim. Eles desmamam com manteiga de amendoim, né? Então, por isso é tão comum lá. E lá os estudos são muito mais amplos do que aqui no Brasil. Então, eu acho que o valor... Não se investe tanto os dados do Brasil são... Um são contraditórios. Dois são... Eu acho que é subnotificado. Porque em muitos países, em muitos estados e cidades do interior, isso muitas vezes não chega na Secretaria de Estado para que essa notificação vire um dado, né, epidemiológico. E existe, por exemplo, uma profissional para creches, escolas? Como é que funciona isso no tratamento desse público infantil que... Não existe. Existe uma Nutri que, se porventura fez alguma pós-graduação e teve a cadeira de alergia, ela vai ficar mais atenta. E eu posso dizer para você que é muito difícil lidar com as escolas atualmente aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tô falando pelo Rio, claro. E por Niterói também, porque eu sou de Niterói. Então, assim, é muito difícil porque as escolas, elas estabelecem que a criança não pode levar comida de casa por conta da socialização. Mas elas também não têm uma cozinha preparada para fazer e preparar o alimento, fazer uma preparação... Gente, desculpa. Nada. Fazer uma preparação para aquela criança. Então, eu já mandei... Para algumas crianças, eu já fiz carta explicando o que é alergia. Para a escola. Qual é a relação da alergia com a cognição, o quanto que isso implicaria em perda cognitiva, em atraso de aprendizado para aquela criança. E ela pode socializar mesmo comendo diferente, porque isso é ensinado para ela, a família ensina. Eu tenho criança de 1 ano que fala, não sabe nem falar, mas se você perguntar, fulano, você pode leite? Ou pode. Ou pode. Ou pode. Faz assim. Ou seja, ela já é ensinada dentro de casa. Ela é ensinada dentro de casa. Então, assim, aí, quando é muito grave, toda a família tem que estar envolvida, né? Não só os pais, mas os cuidadores, as babás, as empregadas que trabalham na residência e quem fica com a criança. Os avós, tios, padrinhos. Não se oferece comida para a criança sem autorização dos pais. Perfeito. Né? Então, isso não deve acontecer. Perfeito. Porque você pode colocar aquela criança em risco. Pois é. Aqui, segundo uma pesquisa do Datafolha, 53 milhões de brasileiros relatam sentir algum sintoma desconfortável associado justamente a isso que você falou, que é o consumo de produtos lácteos. E essa fatia corresponde a 35% da população acima de 16 anos. E entre essa parcela de intolerantes à lactose no Brasil, as mulheres representam 59% das pessoas afetadas. E outro dado que eu achei muito interessante é que 60% das pessoas não sabem disso. Não sabe não. Que existe um diagnóstico tardio. A intolerância à lactose, ela não é enquadrada como alergia, mas ela pode estar associada a um quadro alérgico. Então, por exemplo, você recebe... Esse dado é um dado importante de se falar, porque você recebe o paciente e ele relata que ele não fica bem com laticínio. E aí você tira, ele fala assim, eu reajo à lactose. Aí você tira e coloca um alimento sem lactose. Ele continua mal. Você controla, você tira o alimento que também é sem lactose ou oferece a enzima e ele continua mal. Você tem que investigar a alergia à proteína. Perfeito. Porque elas podem estar associadas. Sim. Então, assim, o índice de alergia, né, a prevalência de intolerância à lactose é muito alta. Porque tem relação Você vai ter muito paciente aqui para você atender, hein? Eu acho que tu vai ter que se dar uma multiplicada. Não, eu tô tentando selecionar estagiário para trabalhar comigo, porque tá difícil. Eu não tenho agenda, então é difícil a beça. Olha aí, Nutri, oportunidade, hein? Oportunidade de negócio, business, não é? Pois é, a gente precisa pensar em alguma coisa mesmo, porque de fato eu tenho visto, porque não é só o atendimento dentro do consultório. É comportamental, é de socialização. Isso. É de instrução familiar. Isso aí. Não é? É fora do consultório, é ensinar a ler rótulo, gente, porque a leitura de rótulo é tão importante, porque às vezes o traço está num lugar que você nem imagina, com uma palavra que não parece leite, mas é leite. Mas é leite. Você sabe que uma das nossas perguntas é exatamente essa, que a Anvisa agora mudou a legislação e tornou obrigatório o alerta sobre a presença ou risco dos principais alergênicos nas embalagens dos alimentos industrializados.
E aí, a minha dúvida, que nosso time aqui discutiu, é o que significa o termo pode conter? Então, o termo pode conter ele é colocado para a segurança do consumidor quando existe risco de contaminação cruzada. Então, um exemplo, você produziu um alimento numa máquina, num maquinário, e você produz outro no mesmo maquinário. Um exemplo, uma fábrica que produz whey protein. Tá. O whey protein é a proteína do soro do leite. Então, certo. São as proteínas do soro, né? Passou naquela máquina um produto de colágeno, aquele produto pode conter traços de. Então, é para te colocar a possibilidade de existir uma contaminação cruzada. Pode ser que não tenha, mas mostra que pode existir um risco. Agora é obrigatório. Obrigatório, é obrigatório. E assim, isso foi um avanço, né, Silvia? Muito, muito. Mas ainda assim, as próprias empresas, óbvio, hoje em dia já não acontece muito isso é coisa de muitos anos atrás, porque podem aparecer nomes diferentes e a pessoa não fazer ideia de que aquilo ali, né, tem, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem uma paciente minha, uma menina, agora acho que está com 10 ou 11 anos, que ela tinha o hábito de comer marshmallow depois da escola. E marshmallow tem na base ovo. Tá. Só que o marshmallow era vendido numa banquinha na frente da escola que não tinha etiqueta. Tá. E a gente tem ainda empresas, até saudáveis, de comida saudável. Eu sempre falo isso para as pessoas que me mandam alimento, que falam comigo. Gente, tem que ter um rótulo. Obviamente, né? Porque você tem uma cozinha especial, se você não tem, o celíaco não pode. Ele precisa saber. Ele precisa saber. Que é risco de vida. Exatamente, é risco de vida. Então, aí come aquele marshmallow. Só que, como a criança come um pedaço pequeno, ela faz uma reação de pele, mas ela não faz uma reação grave. Mas a gente nunca sabe se um dia poderá existir uma reação grave. Você vai pagar para ver? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, o pode conter é um alerta muito importante. Porque se pode conter, não coma. Na dúvida, eu sempre falo para eles, tá na dúvida, não come. Porque você vai estragar um trabalho que foi feito por meses pra gente tentar reintroduzir, pra gente tentar, pelo menos que você tolere traço. Porque tem isso também, ela pode nunca mais voltar a comer. Mas é o que eu falei pra você, se ela puder beber a água aqui sem ter passado água quente, já é um avanço, né? Já é um avanço. Porque imagina como essas pessoas viajam. Exato. Esse aqui, você vai parecer até que a gente, olha, a sintonia daqui que tá parecendo que tu tá adivinhando o que você vai me perguntar, né? A gente vai entrar agora num tema que eu acho muito importante e merece uma pauta específica, que é a socialização da pessoa alérgica, né? Frente a todos esses dados, a gente constatou que é muito mais comum do que incomum. E pensando assim, nas crianças, nos adolescentes, nas próprias famílias, como incluir socialmente o alérgico? É alergênio? O alérgico, na verdade, o indivíduo é alérgico. Tá. A substância é alergênica, ou certo. alérgeno, né? Tá. Olha, eu vou dizer pra você, Jaque, que de verdade, assim, eu hoje vejo que de tudo que a gente fala em termos de tratamento, pra mim ainda é a parte mais difícil, é a inclusão social dessas pessoas. Porque elas são vistas como frescas, elas são vistas como pessoas seletivas, elas são vistas como pessoas que são chatas porque não podem nada, né? Então, eu estava conversando com as meninas sobre isso até. É muito difícil você ter algum tipo de intolerância. Eu tenho sensibilidade a glúten não celíaca. Tá. E eu optei por não comer glúten porque eu ficava muito mal. É uma sensibilidade tardia, né? Não é imediato, mas eu ficava muito mal. Eu tinha depressão por causa do glúten. Mentira! De verdade. Durante muitos anos, eu fui tratada com uma paciente que tinha depressão e aí eu só fiz manifestações no trato gastrointestinal anos depois, que foi quando me chamou a atenção. Eu só comecei a me atentar para o glúten quando eu comecei a ter diarreia. Quando eu consumia. Na verdade, não era sempre diarreia, mas eu tinha muita distensão abdominal, muitos gases. Mas durante muitos anos, eu tive aquela coisa, você é muito ansiosa, mas você também é deprimida. E aí, vamos tomar antidepressivo. E aí, quando eu parei de comer o glúten, assim, uns 2 meses depois,
um dia eu estava estudando, eu falei assim, nossa, como que eu estudei isso aqui rápido? Ganhei muito tempo, aí depois eu comecei a fazer uma retrospectiva de como eu demorava para estudar. Eu sempre fui uma excelente aluna, assim, de verdade, porque eu sempre fui muito dedicada. Eu nunca tive um QI acima da média, eu sempre estudei muito, porque para mim era difícil memorizar aquilo. Tá. E às vezes até as conexões, assim, eu preciso, tanto que eu faço os organogramas, fluxogramas, eu faço o resumo até hoje, eu ando com um caderninho, porque para mim isso é importante. Para memorização, porque durante muitos anos eu tive dificuldade, eu não sabia que era isso. E eu tenho gene positivo, genética positiva para a doença celíaca. Eu não sou celíaca porque eu investiguei. Eu comia glúten na época. Você tem que investigar comendo glúten, né? Ah, tá. E não é uma alergia. A doença celíaca não é um processo alérgico, mas ela envolve um alimento. Uma substância presente em alimento. É uma sensibilidade tardia. Isso. Ai, gente, me dá 10. Pois uma sensibilidade tardia. Então, aí eu fazia isso. Aí eu falava, meu Deus, quando eu comecei a desenvolver, que eu vi como era difícil. Quando você vai para uma festa, ninguém pensa que você não pode. Porque às vezes é um biscoito que você compra sem glúten que já faz diferença. Porque se você prepara uma pasta de atum, não pro celíaco, tá? Eu tô falando pro sensível. Tá. Eu tolero traços. Então, para mim, é possível ir a um restaurante e comer uma comida, mas eu vou sempre perguntar pro garçom, eu vou escolher, por exemplo, um purê de banana da terra, eu vou perguntar, esse purê aqui, você poderia confirmar para mim se não tem glúten, não tem farinha de trigo, não tem nada de glúten na composição? Aí eu vou ver pra senhora. Aí às vezes eles falam, não tem nada, às vezes eles falam, olha, tem um molho que leva farinha, ele pode tirar esse molho? Eu falo, pode, eu como e não passo mal. Então eu já sei os lugares, assim, eu sempre experimento um restaurante novo, mas eu sempre olho, eu tenho que ir preparada. Antes de... Eu sempre olho o cardápio, né, o menu deles, e eu sempre pergunto se é possível, se tem, se não tem. Imagina isso para uma pessoa que tem reação grave. Então ela sabe que ela não pode. Ou se ela pode, ela tem que estar coberta com o medicamento. Porque o que o médico vai fazer quando ela viaja? O médico vai deixar ela medicada. Para que isso não aconteça. Imagina a rotina de uma rotina mulher. Difícil, né, é difícil já. Na socialização, num novo relacionamento. Imagina. De sentar, sair para jantar e fica o estigma de frescura. Recentemente eu atendi 2 meninas passando por um processo semelhante, que elas me disseram assim, é muito difícil, porque eu tô começando um relacionamento, e aí parece que eu sou a pessoa que é complicada, mas eu falei pra ela assim, mas você deixou claro desde o início que você tinha um problema, e que esse problema poderia, em algumas situações, porque, gente, é 10% do tempo, não é 90% do tempo, em 10% do tempo que você tá junto com a pessoa, isso pode ser um problema, mas que pode ser solucionado facilmente. Por exemplo, se a pessoa quer ir num restaurante de massas, ele tem que se certificar de que naquele lugar tem uma comida, uma salada, pelo menos, que ela possa comer. Porque aí eu digo pra ela, você também tem que se colocar, se posicionar, falar a verdade, dizer que você tem um problema, se aquilo para aquela pessoa é um problema, porque eu vou dizer, olha, eu tenho sensibilidade a glúten. Isso é um problema para você, porque em alguns momentos eu não vou poder comer em lugares que você come. Ou você vai ter que me ajudar a olhar o cardápio e escolher algo que eu possa comer. Eu não vou poder dividir um prato de massa com você num restaurante em Nova York que tem um tamanho monstruoso de macarrão. Eu já fui a Nova York, eu já comi nesse restaurante e eu comi o macarrão. Da última vez que eu fui e simplesmente fiquei com os meus amigos lá. E antes, o que a gente fez? Foi em outro lugar, eu comi uma pizza sem glúten, maravilhosa, eu descobri, até foi a Vânia que descobriu o lugar e me levou, e depois a gente foi, porque ela queria muito ir nesse restaurante. Eu fui, porque pra mim a comida não é o que move a relação. O que move a relação é a minha interação com os meus amigos, Perfeito. Com os meus familiares. É porque tem uma desconstrução cultural. Isso aí. Em cima da refeição, da comida, que a gente comemora, né? Em volta da comida. Em volta da mesa. Da mesa. A comida é um fator agregador. E pra mim, ela deixou de ser um fator agregador. Na verdade, ela nunca foi, porque eu tenho uma educação de família que nunca foi. Né? Eu vou estar lá, não é pela comida. O que vai ter no aniversário? Não importa. Eu tô lá porque você faz aniversário. Eu vou jantar antes de ir. Minha mãe falava isso, você não vai pro aniversário sem jantar, você vai jantar. Você não sabe o que vai ter lá. É isso aí. E se vai ter alguma coisa que você goste. Né? Então eu sempre tive esse hábito, então para mim não foi difícil, eu desenvolvi a sensibilidade a glúten, eu já era casada, então enfim, isso não foi um empecilho, mas se eu tivesse solteira hoje, a primeira coisa que eu faria seria abrir o jogo, olha, é assim que funciona. Então dá uma dica para essa mulher que hoje sente dor, né, dor social. O que você falaria para ela
para melhorar a vida dela? Primeiro, eu acho que ela tem que se autoconhecer. O autoconhecimento faz com que a gente entenda o que de fato é bom pra gente, porque às vezes a gente acha que algo de fora é bom e não é. Né? Esse é o primeiro ponto. Será que aquela pessoa é realmente boa para você? Porque a pessoa que vai ser boa para você, ela vai entender o seu problema. Ela vai ser empática, porque a gente tem que ter empatia pelo outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se essa pessoa não se coloca e você tá uma semana com ela, foge dela. Ela não é para você. Eu falaria isso de cara para todo mundo, porque é a realidade. Pode ser muito legal, mas se não funcionar, o que você vai fazer? Perfeito. Você tem um problema e você tem que encarar de frente esse problema, porque eu poderia gerar mais um problema para as pessoas que estão assistindo. Só que eu preciso achar uma solução. A minha solução é: abre o jogo. Se essa pessoa está disposta a estar com você, ela vai passar por cima disso. E você vai ter que dizer: olha, você topa? Você está disposto? Porque eu estou disposta a tentar. E se no meio do caminho você perceber que não deu certo, tudo bem, você tentou. Agora, se a pessoa de cara, ela pode ter uma escolha, ela não quer. Imagina uma relação com um italiano para uma pessoa que não pode comer massa. Vai ser complexo, nunca vai ser fácil, mas será que é impossível? Se tiver empatia e parceria, há entendimento. Eu acho que sim. Eu não acho que você deixaria de testar, de tentar. Agora, se você mal começou e a pessoa já tá, mas é porque eu queria ir em tal lugar, eu gosto muito. Eu já falo: olha, então você vai sozinho, chama um amigo, enfim, chama seus amigos e vai, de boa, você pode ir, eu fico aqui, eu vou sair com as minhas amigas. Então, assim, as minhas amigas são muito parceiras, né, porque grande parte também delas... São tudo nutri. Mas mesmo as que não são nutris, que já sabem desse problema e que convivem comigo, elas sempre foram legais, assim, vamos num lugar que tenha batata, que você possa comer uma batata. Na dúvida, eu como uma batata frita, né? Ótimo. Não é o que eu mais gosto, mas eu gosto. Salva aquele momento. Salva o momento, como eu falei, a comida não é o mais importante pra mim ali, são os meus amigos, a relação que eu tenho com eles, as risadas que eu vou dar, as fotos que eu vou tirar, né? Enfim. E se a pessoa não entende, é o problema dela e não meu, né? Beijo, tá. Beijo, tchau, né? Beijo no ombro, né? E como é que fica a questão do beijo, Silvia, para quem se relaciona com pessoa que tem alergia alimentar? Ai, mas isso é tão difícil do beijo, porque se for alergia imediata, se for tardio, não tem problema. Tá. Se for imediato e reagir a traços, a pessoa tem que ficar pelo menos umas 4 horas depois que escovou, umas 3, 4 horas depois que escovou o dente, porque você ainda pode ter resíduos de proteína, mesmo passando fio dental, escovando o dente, umas 4 horas depois. Então, você tem que estar preparado pro beijo na boca, pro beijo fatídico. Ai, adorei a pergunta, arrasou. Foi ótimo. Pro beijo fatídico, né? Porque é um beijo fatídico, vamos combinar, né? Te leva direto pro hospital, né? Tipo, acabou comigo, acabou mesmo, te levou pro hospital, né? É dificílimo isso. Eu acho que é a parte mais difícil, talvez. E isso é para aqueles alérgicos mais graves. Tá. Né? Mas isso tem que ser considerado. Sim. E a mesma coisa a mesma coisa é quem é alérgico a látex. Ah, sim. Né? Porque a pessoa não vai poder usar a camisinha. Então, se ela não vai pro lugar, né, pro motel ou para qualquer outro lugar, e ela não leva a sua própria camisinha, nos motéis se oferece a camisinha de látex, né? E ela não pode. E ela nunca viu a pessoa. Ela vai transar sem camisinha? Ela não pode, então ela tem que se planejar. Tem que se planejar. Se planejar. Compra a camisinha que não é de látex. Já tá com segundas intenções. Tem uma que é de silicone. Não espera ele não, leva a sua. Não espera, leva as suas. Outra coisa, leva comida na bolsa, porque, né? Porque a gente tem que ser... Eu vim pra cá, eu trouxe comida. Eu falei, eu sei lá pra onde eu... Sou planejada. Eu tenho uma reunião depois, eu falei, bem, não sei lá pra onde que eu vou, né? Vou levar comida. Eu sempre tenho comida na bolsa, sempre. As minhas amigas até me sacaneiam, porque dificilmente... É tipo bolsa de mãe, tem tudo. Tem tudo. Tem antialérgico, pomadinha. Ai, amo. Quer ser minha amiga? Já sou, né? E tem comida. Ó, uma abordagem para paciente que sofre de dermatite atópica e tem vergonha do corpo, como você falou, das lesões aparentes. Você faz esse atendimento junto com psicólogos? Em alguns casos, sim, né? Eu indico para praticamente todas as pessoas que sofrem desse estigma, que têm vergonha, porque eu tenho uns que não têm vergonha nenhuma, e eu tenho outros que têm, né? Então, isso pode acontecer. E aí eu converso com a pessoa e falo para ela que isso não pode ser um empecilho para ela
seguir com a vida dela, para ela continuar vivendo, ela precisa continuar a vida Sim. dela, trabalhar, estudar, que num ambiente corporativo, se aquilo ali pode talvez deixá-la mais constrangida, ela vai, como sempre tem ar-condicionado, ela vai com uma roupinha de manga comprida, mas isso não é um empecilho para ela sair no cinema, ir numa praia, enfim, em algum acho que local. é um processo. Mas é um terapia é muito processo. importante. E eu sempre digo, à medida que você vai tratando e as lesões vão diminuindo, as lesões vão secando, mas a pele fica muito seca. Então ela tem que tratar junto com o dermato também, viu, ô Jaque? Junto, então, a gente pode e dermato. Nutri, psicólogo e dermato, porque tem que hidratar, porque a filagrina desidrata, né? Você pede a filagrina, então ela desidrata. Então tem que entrar com cremes, né, mais emolientes, que não tenham, porque você tem que inclusive cuidar dos cremes que você compra, porque grande parte dos alérgenos também vem nos cosméticos, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo, mas é possível reverter. Eu tenho crianças... Hoje, como é que tá o mercado, Silvia, de dermocosméticos e cosméticos para as pessoas alérgicas? Então, está crescendo. Ainda é pouco, mas está Sim. crescendo. A gente tem, assim, linhas de esmaltes sem parabeno, sem níquel, porque Sim. existe alergia a níquel também. Mas está crescendo. A gente tem mais lá fora, eu acho, Europa e Estados Unidos do que aqui. É mais forte. Mas aqui está começando, tá sendo um mercado que está começando a ganhar vulto. Por quê? Porque como são produtos clean label, não tem só a pegada para o alérgico, tem a pegada para quem quer viver com menos toxinas no corpo. No corpo, perfeito. Então, você vende mesmo para quem não é alérgico. Então, para uma empresa que queira investir nisso, é mais difícil, mas existe esse campo hoje em dia. Eu fui na Califórnia em 2022, na Natural Expo West, e tinha uma ala enorme. Só de alérgicos. Só de dermocosméticos. É maravilhoso. Mas esse eu acompanhei ano, você na época, e era muita coisa, muita né? coisa. E produto para comer também, não Pra só comer. Cosméticos. Muita coisa. Eu achei um avanço Lá muito eles têm grande. muita preocupação. Muita preocupação. Lá da última vez que eu fui, tem bastante tempo, eu fui em 2018, né, num congresso em Harvard, e hoje eu vejo que eles lá têm muita preocupação com controle desses antígenos ambientais, essas coisas que são adicionadas em comida e em cosméticos, e em organismos geneticamente modificados, tudo é non-GMO, Sim. né? Você vê muito essa preocupação, e a gente tem muita opção lá, muita. Restaurante lá é muito diferente daqui. Muito. Porque mesmo restaurante de massa tem a opção, entendeu? É mais inclusivo. Sabe o que eles fazem? Eles fazem uma tabela em papel. Então, Quando você pergunta assim, tal refeição tem presença de glúten, aí eles já pensam no celíaco, certo. que é o mais grave, né? Aí eles trazem para você olhar o que você pode pedir. Perfeito. Então, isso vai chegar aqui. Eu cheguei aí 2 vezes no mesmo restaurante em Nova York, outro, né? Que é um restaurante de frutos do mar. Num período que eu não tinha sensibilidade a trigo, e no outro eu tinha. E eu não pude comer as mesmas coisas, mas eu comi tão bem quanto. Entendeu? Então é uma questão de você se conscientizar, de você entender que pode só um pouquinho. Não pode. Você tem que se proteger. Porque aí você não melhora. Então a melhora vem da gente. Eu sempre falo isso para os pacientes. Você não tem que querer melhorar por conta do seu marido que se queixa. É por conta de você, do seu posicionamento, das suas conquistas, do que você vai ter de ganho. Porque o outro, ele tem que só te aplaudir. E tá do seu lado. É isso que tem que acontecer, né? Você tem que fazer por você. Então, ninguém vai te curar. Ninguém vai te cuidar ou te curar. Só você pode ter o poder de fazer isso. Então, eu sou um instrumento. Eu falo isso pra eles. Eu sou um instrumento. Eu sou um guia pra você. Porque eu calculei, porque eu direcionei, porque eu te dei opções, porque eu te falei pra ir no terapeuta, porque eu falei... Você é maravilhosa, Silvia. É por isso que se eu tivesse, eu não ia te largar nunca na minha vida. Porque você muda a vida das pessoas alérgicas. Eu tenho conseguido fazer um trabalho legal de mudanças. Não, óbvio que não é 100%, porque muitas pessoas não seguem. Mas o teu olhar acolhedor é nítido. Esses dias eu recebi uma mensagem pelo Instagram, pelo direct, e uma menina falou assim, eu vou me tornar sua aluna ainda. E me fez uma pergunta sobre uma questão alérgica, e eu expliquei pra ela, até mandei um áudio, porque eu tava na rua na hora, eu falei assim, olha, eu vou te mandar um áudio, porque eu tô na rua e tal. E aí, quando terminou o áudio, ela falou assim, nossa, como você foi acolhedor, isso foi tão importante pra mim. Então, as pessoas não fazem ideia do quanto acolher o outro é importante no tratamento de uma pessoa alérgica. Aqui a gente tá falando de mulheres porque é o mês da mulher, Sim. mas isso serve pra crianças. Imagina, a criança sofre bullying.
Sim. Eu já atendi um menino de 9 que só ia, sabe essas roupas de surfista? Sei. De praia? E essa idade é uma idade que a criança já começa a ter vergonha do que não existe. Meu filho de 11 anos, ele tem vergonha de uma coisa que não existe. E aí você desconstrói, imagina para quem tem uma dermatite. Para quem tem uma dermatite. É muito cruel, assim, eu acho, para essas pessoas, muitas vezes. Sim. O mundo é muito cruel, muitas vezes, para elas, sabe? Silvia, a gente te acompanha muito e a gente sabe que você gosta muito de filmes. Inclusive, eu pego várias dicas. Nos momentos que eu não tô trabalhando, estudando. Eu adoro te seguir no final de semana, porque eu sei que é quando você vai soltar pá. E aí você fala, esse é bom, esse é isso, esse é água com açúcar. E a gente tem um gosto muito parecido. Né? E aí eu trouxe uma série pra gente conversar que chama The Act, que fala sobre a vida de Gypsy, que a vida inteira passou acreditando que tinha uma doença grave. Só que era uma doença causada pela própria mãe. A mãe dela era super protetora. Isso é um filme ou é uma série? Uma série. É uma menina negra? É uma menina negra, Dai? Não, então é outra. Eu vi um filme assim. A série eu não vi. E aí ela ficou totalmente reclusa socialmente. E em determinado momento ela vai lá, e descobre que foi invenção da mãe super protetora e narcisista. Junto, né? Narcisista. Perfeito. Então, não faltam histórias que tratam sobre isso, tanto em série quanto em filmes. Pensando nesse lado do entretenimento e fazendo um gancho, eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de um caso como esse gerar um efeito contrário. Por exemplo, ela não tinha e passou a ter. A superproteção, porque assim, o sistema imunológico ele precisa de contato com o ambiente para o seu amadurecimento, para a formação de memória imunológica. Então, se essa pessoa foi colocada num determinado ambiente, numa idade mais avançada, talvez o comprometimento seja menor. Tá. Mas numa idade muito precoce, isso pode acontecer, porque ela vai ficar totalmente reclusa e sem contato com as coisas do ambiente. Então, se aquilo chegar até ela, ela pode desenvolver uma doença, enfim, ela pode, de fato, apresentar alguma reação que é indesejada, né? Sim. Você tem algum caso clínico, assim, de mãe superprotetora, de pai superprotetor, que causou isso, assim? Exatamente isso não. Eu tenho alguns casos de pais e mães que são superprotetores, mas que dificultam a evolução do tratamento. No seguinte sentido, eu faço a exclusão do alérgeno. Tá. A criança tem lá, sei lá, 1 ano. Aí eu vou recolocar depois de 1 ano e meio, eu vou tentar recolocar aquele alérgeno porque levou 1 ano e meio para estabilizar, aí faz a introdução alimentar, aquela coisa toda. Vamos entrar com a introdução alimentar só depois que a gente vai entrar com o alérgeno. E aí a mãe e o pai não querem que a criança volte a comer aquele alimento, porque sabe a dificuldade da criança, sabe que a criança passa mal, e aí para que eu vou dar esse alimento para essa criança? Mas normalmente são alimentos que ela vai ter contato na vida adulta. Ou seja, que ela vai ter contato na escola. Então ela vai estar, eu falo para eles, o seu filho vai participar de uma festinha na escola e ele não vai poder comer o bolo da escola. Ele não vai poder tocar no bolo e botar a mão na boca. Então, ele vai estar socialmente excluído. Se existe a possibilidade de reversão, por que não testar? Por que não tentar? Óbvio que, gente, introdução, vou até falar para eles, a introdução de qualquer alimento numa alergia imediata depende do aval médico. Então, o nutricionista entra em contato com o médico, discute e faz a introdução. Legal. Porque pode ter efeito, mesmo por uma reação baixa, de uma reatividade baixa no exame, ele pode fazer sintomas mais importantes, e isso é risco que a gente pode estar colocando o paciente. Mas nesse sentido que você fala do filme, eu nunca peguei, graças a Deus, porque eu acho que eu ia ter que indicar pra terapia tipo assim, peraí que eu já vou ligar agora pra terapeuta. Ela tá chegando aqui. Tô pedindo pra ela vir pra cá, porque não faz o menor sentido, né? Assim, é uma coisa surreal. Eu já assisti um filme assim, mas a menina, na verdade, a mãe dizia que a menina tinha uma doença autoimune, e aí ela não podia ter contato com o ambiente externo. Ela vivia numa casa de vidro, até que ela conhece um menino que começa a se relacionar com ela pelo vidro. Você viu esse filme? É lindo esse filme, eu não lembro o nome do filme, mas é lindo esse filme. E aí a menina descobre que ela não tem nada e dali ela resolve viajar com ele para conhecer uma praia e assim, ela não tem absolutamente nada. Ela até tem alguma reação depois, mas porque a mãe super protegeu.
Caramba. Ela não morre, né? Mas ela tem uma reação importante. Ela vai parar no hospital e tudo mais. E por uma mãe que separou do pai, né? Acho que foi uma separação, uma coisa assim, conturbada. E aí... E ela meio que segura a criança ali pra ela. Ela não cria pro mundo, ela cria pra ela, né? Dentro de uma casa. Então, as babás são treinadas, elas chegam, passam por uma cortina de vento, por um não sei o quê. Mas imagina a cabeça dessa mulher criar esse ambiente inteiro, inclusive de proteção. Porque imagina, vai passar pela porta... E vai ter que passar por uma cortina disso, porque limpa a mão com isso, porque botam a bota, botam não sei o quê, é uma coisa surreal. Nossa, realmente, muito... São casos muito extremos, muito assim, graças extremos, a Deus, eu pego casos graves, mas isso eu nunca peguei. Mas já peguei nesse sentido, de não querer voltar a comer, não quero mais dar pra ele. Deixa, mas calma, é o leite, é o ovo. Você sabe, tem noção de comer uma vida difícil sem ovo? Tudo leva ovo, menina. Bolo leva ovo, né? Tudo leva ovo. Tudo leva ovo. Então, assim, é difícil, né? Silvia, eu amei ter você amei mais com a ainda, gente. né? O tempo voa aqui, não voa? Voa. Não sei nem quanto tempo a gente tá aqui. Acho que já 1h15 conversando. Você é fantástica. Tenho certeza que esse tema aqui vai brilhar os olhos de muitas profissionais. Espero que esse recado, que essa voz, assim, encantem e que você treine mais profissionais da nutrição, como professora, como doutora, né, com doutorado, não só da parte científica, mas com a parte clínica. Você tem aí os ingredientes perfeitos para melhorar a vida das pessoas que sofrem de alergias. Conta pra gente, assim, se você tem algum planejamento, porque eu sei que você tem a clínica do intestino. Isso. Que você faz junto com a Vânia Matoso. Isso. Você tem algum projeto para tratar exclusivamente desse assunto? Então, né, eu tenho já um projeto para agora, no meio do ano. Eu não tenho certeza ainda se é junho ou julho, porque depende dos lançamentos do Clínica, que vai ser feito pela plataforma do Clínica, né? Um curso de alergias, né, para formação de nutricionistas na área de alergia. Então, a gente vai falar desde da resposta básica, desde o sistema imune e passando pelas respostas alérgicas até o tratamento mesmo, com um olhar mais funcional, fora as questões que a gente tem que olhar que parecem alergia, mas não são alergia, né? Síndrome fúngica, reação ao oxalato, é um tema muito amplo. Então, assim, reação a solanáceas. Então, a gente tem aí uma coisa, uma ampla gama de coisas para falar. Vai ser um curso amplo que eu pretendo lançar esse ano aí e, se Deus quiser, começar a formar mais pessoas. Bora fazer uma lista de espera aqui no Papo com Nutri? Vambora. Bora? Vamos fazer? Vamos, a gente pede pro seu time fazer alguma coisa que a gente deixa aqui no episódio. Vou deixar. Que eu tenho certeza que é um assunto. Vou te mandar um link, porque aí você pode colocar para as pessoas que tiverem interesse de entrar, porque as pessoas da lista de espera recebem as informações com antecedência e compram com um diferencial de valor com antecedência também. Por isso que é interessante se cadastrar na lista de espera para quem tiver interesse em trabalhar nessa área. É uma área muito carente de profissionais que tenham competência para tratar, porque tem que ter, né? E não tem que ter medo, tem que começar devagar para ter a bagagem, para poder lá na frente ser reconhecido como uma referência na área. Eu, como empresária e visionária, olhando aqui dados, isso aí não me restam dúvidas. É uma área que vai crescer muito ainda. Já cresceu muito de quando eu comecei, porque 1999, né, filha? Então, assim, não é de hoje. Mas eu acho que a tendência é crescer mais ainda. É um nicho da nutrição que pode dar muitos frutos bons, né? Que tem rendido para mim muitos frutos, não só de interações, mas de trabalho, de se sustentar mesmo daquilo, né? Sim. Então, o reconhecimento de médicos que indicam, né? Então, a gente vai ampliando também essa cascata de interações, né? O networking que a gente vai fazendo é muito grande. E para uma pessoa do interior que às vezes não queira ou não tem acesso à internet, né? Porque tem pessoas ainda que não têm acesso. Muito. Você poder, mesmo para um nutricionista que trabalha em serviço público, né? Numa área pública mesmo, no SUS,
esse conhecimento é importante. Com certeza. Né? Então, a gente tem alunos do Clínica que são do SUS e que fazem toda a diferença. Então, faz muita diferença mesmo. Deixa as suas redes sociais aqui pra gente. Deixo. Então, o meu Instagram é Silvia Campos Nutri, então, @Silvia Campos Nutri, e o do curso é @Clínica do Intestino Cursos, tudo junto. Sem ponto, sem nada, tudo juntinho. Meu Silvia com Y, tá? Eu vou. Ela vai deixar pra vocês, mas... E para você que ainda não segue o Papo com Nutri nas nossas redes sociais, o nosso Insta é @Papo com Nutri e o meu é @Jaque.Vidal. A Silvia não vai embora, nós vamos para o De Bola com Nutri, que vai ao ar na sexta-feira. Muito obrigada. Eu que te agradeço, eu amei também, foi ótimo, amei. Foi muito legal, obrigada mesmo.